Fala, meu palestrante! Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um Pod Palco, o podcast do palestrante brasileiro. E também, claro, seu podcast. O palestrante está começando agora, chegando agora no mercado, querendo conhecer um pouquinho mais de como funciona, como eu me posiciono. E hoje aqui do meu lado nós temos uma ilustre presença de uma pessoa que eu descobri que é neto de um cara que, olha, tem um peso muito grande na nossa ciência, né? Valbert, Dr. Valbert, que é neto do Albert Einstein. Seja muito bem-vindo. Obrigada, Bruno Nunes. Valbert Weinstein. É um prazer estar aqui. O Albert Weinstein, neto de Albert Einstein, né? Porque meu avô, como eu estava dizendo nos bastidores, ele foi o que ele descobriu a teoria da relatividade. Eu, depois de muito tempo, descobri a teoria da risoatividade, porque a risada é uma explosão. O Big Bang foi uma grande explosão. E hoje eu trago uma outra teoria, que é uma teoria ligada ao nosso convidado de hoje, mas eu só vou falar depois que apresentar a nossa ilustre presença que está aqui conosco. É uma teoria muito boa essa sua, né? Da risoatividade. Sim, mas você vai ver que esta risoatividade, com a teoria que eu descobri que está o nosso convidado, é um outro Big Bang que está acontecendo no mundo. Junta e vira uma coisa fantástica. Muito bem-vindo, Dr. Valbert. Agora vamos entender quem está aqui para você poder falar um pouquinho mais. Aqui junto com a gente hoje, nós que temos um prazer de falar deles. Em todos os podcasts que a gente faz, a gente sempre agradece e a gente coloca aqui como um grande parceiro e uma pessoa que ajuda esse podcast a acontecer, que é, além de tudo, parceiro da Paulo Palestrantes, parceiro do podcast e patrocinador do nosso podcast. É um prazer receber aqui Bruno, da empresa Suma Uma, agência Suma Uma. É um prazer tê-lo aqui, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre você e sobre o seu mercado aí, de tudo que você tem construído junto com o palestrante nosso. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Bruno. Obrigado aí, Albert Einstein. Um prazer, né? Que honra. Só falta ele me dizer que Albert Einstein já teorizou sobre o Google Ads lá 100 anos atrás. Né? Ele tá curioso! Bruno, prazer. Mas hoje a teoria que vai revelar, agora que você já falou, é a teoria da digitabilidade. Muito legal. Então, estamos no prato cheio hoje. Exato. Estamos, e Dr. Valbert, que, né, junto com o seu mentor, vem aí desbravando o digital, né? O digital, a inteligência artificial, as mecânicas do Google Ads, de todos os impulsionamentos, os algoritmos, né? Que o pessoal tem medo, mas hoje nós vamos desmistificar isso. Legal. Show, vamos lá. E pra gente começar, né? Começar esse papo, eu queria trazer um pouquinho como que surgiu, em qual momento ali da agência, da Suma 1, vocês falaram assim, não, vamos focar nos palestrantes, porque eles precisam bastante aqui, vamos focar nisso para a gente poder entrar nesse mercado, porque realmente, né, vocês eram uma agência e agora vocês estão se especializando para a área de digital para palestrantes, é isso? Exatamente, Bruno, é isso aí. A história começou com o Rafael Takei, isso há mais ou menos quase 3 anos atrás. Nós já éramos ultra especializados em Google Ads, mas o foco de prospecção da minha agência até então era clínicas médicas. Legal. E a gente também atacava outros nichos de mercado, sempre com uma clareza muito grande de como criar uma estratégia para Google Ads para aquele determinado nicho, né? Então, a gente tinha como perfil de cliente ideal clínicas, mas a gente também prospectava, principalmente ali em São José dos Campos, onde minha agência está localizada. E aí, nessa prospecção, chegou uma hora em que a gente prospectou o Takei, mas sem conhecê-lo pessoalmente nem nada, né? E aí a gente fez uma primeira reunião comercial com ele, a gente apresentou nosso conhecimento de Google Ads e o Takei, que teve a perspicácia, o entendimento de saber que havia ali uma aplicação clara para a carreira dele como palestrante. Então, ele já fazia Google Ads antes, mas aí a gente conseguiu acrescentar muito de conhecimento, de estratégia, devido ao know-how que a gente já tinha adquirido, né? Para ele naquele momento. E a partir de então a gente fez a parceria com ele, comercial. E aí começamos nossa jornada juntos. Começou a dar tudo muito certo.
Então a gente começou a aplicar muitas das estratégias que talvez a gente vai conversar aqui, né, Bruno? Sim. Mais pra frente. E aí, assim que começou a nossa caminhada com palestrantes, a gente foi testando coisas, fomos entendendo o que dava certo para palestrante e o que não dava, né? E aí o resultado final foi que o Takei se tornou um dos palestrantes mais Sim. vendidos do Brasil. É claro, a gente sabe que a Apollo está por detrás disso, né, como agência, mas também devido às campanhas que a gente tem o prazer e a honra de fazer. Foram 2 anos de Takei como um palestrante mais vendido da Apollo, inclusive. Eu acho que também tem outra coisa, né? Já pegou uma pessoa assim, porque o Takei é egípcio, né? Ele é filho de baiano com egípcio. Com egípcio. É o primeiro, né? Baiano egípcio. Isso, o baiano egípcio, né? Que vira palestrante, né? Exato. Né? Porque ele saiu do Hollywood, né? Porque ele fez aquele filme O Múmia e depois. Mas o Rafael Takei, ele realmente. O Rafael Takei, ele conversou comigo já, a gente conversou, né? Eu tô muito curioso, eu tô aqui muito como curioso para saber as estratégias, e você que tá ligado aqui também no Poder Parco, abre bem, pega o seu caderno agora, pega o seu tablet para anotar tudo que Bruno vai falar pra gente, né? Exatamente. Exato. O que é legal falar disso aqui, porque assim, você tinha uma agência especializada em ads, e aí você conversou com o Takei. Aí você viu que tem alguma coisa diferente que vocês precisavam aprender. Quando as pessoas falam pra gente, né, a gente fala isso muito pros palestrantes. Poxa, faz ads, cria uma landing page, cria um material, faz ali, investe nessas coisas porque vai ajudar a vender. As pessoas já acham que é só ir lá no Google, colocar a palavra-chave, botar o cartão de crédito e pronto, vai acontecer. Fala pra gente. Né? Muito disso. As pessoas acham isso realmente. Exato, e você, entrando no mercado de palestra, o que você sentiu quando você entrou? Que você falou assim, não, pro Rafael, tipo, não, tem uma coisa diferente aqui. Exato, O histórico do Google Ads, se a gente buscar lá a história por detrás da ferramenta, da plataforma, é que antes era realmente muito mais fácil de anunciar, e mesmo quem não tinha tanto conhecimento, tanta assertividade no Google Ads, conseguia ter resultado num valor baixo. Porque o Google ele funciona realmente como um leilão. Quanto mais anunciantes você tem, mais caro vai ficando. Então, há 10, 12 anos atrás, eu me lembro quando o custo do clique era 2 centavos. 3 centavos o custo do clique. Quando eu tive os primeiros contatos com o Google Ads, né? Chamava AdWords antes, né? Google AdWords. Então, o que acontece é que hoje, o cenário que eu vejo, tanto para o mercado de palestras, Bruno, quanto para outros mercados também, é que se exige cada vez mais um conhecimento profundo, estratégico de Google Ads e técnico também, para você conseguir tirar resultado diante da grande concorrência que existe. Então, esse é o cenário que todo mundo enfrenta hoje. Não basta mais ter um conhecimento raso, superficial. Embora o Google te ofereça a possibilidade de criar um anúncio de maneira totalmente automatizada, simples. Só que a grande realidade é que não dá resultado. Ou o resultado vai ser pífio. Baixo por conta disso, né? Embora tenha muita IA ali por trás da criação do anúncio, mas você não tem tanto controle do anúncio e você não vai ter o controle profundo necessário para você obter o melhor resultado. Então esse é o X da questão. E aí quando você se aprofunda, entende bem mesmo o funcionamento da ferramenta, os detalhes todos específicos dela, e tem uma estratégia forte por trás, aí você consegue fazer ajuste, como eu costumo dizer, ajuste de Fórmula 1. Você consegue mexer 1 milímetro para cá, na asa, para poder... 1 milímetro para lá, e aí você consegue otimizar o que é feito com o orçamento que você tem. Se você faz tudo automatizado pelas maneiras que o Google te apresenta de criação de anúncio automatizado, talvez você até consiga um pouco de resultado, mas provavelmente a conta não vai fechar. Vai pagar, talvez elas por elas e olhe lá, né? O fácil fica mais caro. Exatamente. O fácil acaba ficando mais caro, né? Porque Exato. o estrategista, isso a inteligência artificial ela ainda não faz. É que nem o Bolsa de Valores, né? Que o pessoal quer fazer Bolsa de Valores, aplicação automática, mas não ganha o que poderia ganhar se fosse um especialista, né? Eu já fiz alguns testes sobre estratégia de Google Ads, Valbert, falando disso, e realmente não chega nem perto do que a gente tem na nossa mente por enquanto, né? Então, talvez ainda surja uma plataforma de inteligência artificial com um conhecimento profundo sobre anúncios que vá te propiciar um conhecimento que você fala, opa, aqui eu achei alguma coisa diferente. Mas quando a gente faz o teste lá dentro da agência, pergunta aí pro ChatGPT qual que é a melhor palavra-chave
os resultados não são bons. Não, mas pode falar já uma coisa futurista? Futurista? Então vou te contar uma coisa de futuro. Spoiler para você saber do futuro. Porque é o seguinte, hoje o ser humano fala com inteligência artificial, pergunta para inteligência artificial, mas a inteligência artificial que está disponível é uma que não é a sua, não é uma leitura do seu. Então, quando a gente chegar no ponto que, assim, eu, Valbert, vou ter um mecanismo que cria uma inteligência artificial blocada só dos meus conhecimentos. Então, a minha inteligência artificial vai falar com a outra inteligência artificial. E aí a gente tem a probabilidade de conseguir fazer esse ajuste fino. Antes que isso aconteça, não vai dar certo. Precisa de pessoas da equipe como você tem hoje. É isso mesmo. Mas isso vai melhorar, hein? Com certeza. A tendência é acontecer isso mesmo, né? Mas os resultados que o Google Ads traz atualmente com uma campanha totalmente automatizada, rodando com base em inteligência artificial, não é bom ainda. Atualmente não é satisfatório. É. E tem mais um detalhe, viu, Bruno? Que aí eu falo até com o pessoal que está assistindo a gente aí também. Quando é B2C, essa automação do Google Ads ela roda melhor do que quando é B2B. Porque é muito difícil posicionar o anunciante no mercado B2B. E o palestrante, pelo menos de todos os que a gente cuida lá, que são já quase 40 aí, né? Todos eles são B2B. Eu sei que tem palestrantes que atuam no mercado B2C também, né? Mas são bem mais raros do que os que trabalham com o mercado B2B, né? A gente teve bastante experiência com isso, que a gente, dentro da Polo, a gente usa o Ads também há muito tempo. Então, a gente, grandes eventos, grandes oportunidades a gente teve pelo Google Ads também. E a gente indica para todo mundo, mas a gente nunca teve uma agência como vocês fazendo isso pra gente. Então, a gente teve que aprender muita coisa. E a gente testou agências, a gente testou pessoas de várias formas. E a gente percebeu que a experiência que as pessoas vêm para trabalhar com a gente é uma experiência generalizada. E a gente percebeu que o nosso mercado ele é diferente de tudo que tem no mercado. De todos os mercados. Então, vender uma palestra não é igual vender um carro, não é igual vender um curso, é diferente. Tem muitos fatores que vão além do que uma simples venda por um tema. Não é um tema. Ele tem um fator emocional, ele tem um fator momento, ele tem um fator, são vários outros fatores que estão dentro de uma demanda de palestra. É mais complexo. É muito mais complexo, exatamente. É verdade. E aí, como que vocês conseguiram entender esse ponto e estão aplicando isso dentro da empresa de vocês? E se já estão aplicando, né? Eu sei que já, mas eu estou dando só um spoilerzinho. Mas excelente pergunta. como que vocês têm aplicado isso dentro de lá? Porque ainda também tem a questão de cada palestrante ser um. Exatamente. Eu já sei verdade. como eles fizeram. Eles pegaram e falaram assim, tem uma dificuldade. Ele, suma uma. Exato. Suma uma. Suma uma dificuldade. Que tá dando certo. Tem uma dificuldade, tem um problema. Suma uma. Exatamente, é isso aí, Val. Essa é a estratégia. Eu não queria revelar, mas já que... Mas é um gênio. Gênios fazem isso. Eles já isso, pensam lá na frente. Ô Bruno, excelente pergunta. Isso aí, o nosso conhecimento e nosso discernimento com relação a isso que você acabou de perguntar, foi acontecendo ao longo do tempo que a gente foi cuidando de outros palestrantes. Né? Então, começaram a entrar novos palestrantes para a gente cuidar e tudo. Muitos vieram de indicação, né? E aí a gente começou a entender que de fato, embora talvez o tema macro seja o mesmo, mas cada um tem a sua tese, tem a sua premissa. E a gente percebeu que a gente estava lidando com produtos muito únicos. Cada palestrante é único mesmo. Só que aí eu tenho que acrescentar algo que foi um turning point pra gente, né? Foi uma virada de jogo. Que foi quando eu participei do Palestra Além do Palco. E aí minha cabeça abriu igual a teoria da relatividade aí. Entender, né? A teoria... Lá foi a teoria da realidade. Exatamente. Porque a gente já vinha cuidando de alguns palestrantes, então a gente já percebia que tinha aspectos que eram específicos do mercado de palestras. Mas com a mentoria, eu já participei 2 vezes, né? Então, abriu minha mente, não para que eu fizesse aplicasse palestra. Isso como palestrante, mas sim para que eu aplicasse isso do ponto de vista de quem cuida do marketing de um palestrante, né? Não, e aí foi uma mudança gigantesca de entendimento do mercado. Aí eu pude entender o que é de fato um tema mais macro, o que é o posicionamento de um palestrante,
eu acho que um ponto muito crucial e muito importante foi entender quem é o contratante do palestrante. Como a gente comunica numa landing page corretamente a proposta do palestrante, qual é a transformação que o palestrante gera Entrega. Sim. na plateia, né? O que um contratante vai esperar em termos de transformação. Então, tudo isso aí eu devo à participação no Palestra Além do Palco, que foi assim, realmente foi uma virada de jogo para as nossas estratégias. Sim. Elas já vinham caminhando bem, mas a gente aprofundou muito mais o entendimento depois do Palestra Além do Palco. Então hoje, Bruno, a gente consegue ir na minúcia mesmo, no detalhe de cada palestrante para conseguir posicionar eles corretamente no anúncio. Isso vem de um briefing muito bem feito também. Uma das coisas que foram realmente que o Palestra Além do Palco impactou muito o dia a dia lá da gente na agência foi a maneira com que a gente abordava o briefing inicial com o palestrante. Porque antes a gente fazia algumas perguntas mais superficiais, entendíamos um pouco e colocávamos o anúncio e a landing page para rodar. E não era que eram só perguntas superficiais também, né? Eram as perguntas que vocês imaginavam que seriam importantes. Exato. Essa talvez seja a realidade de outros gestores de tráfego que vão pegar um palestrante sem ter essa base mais aprofundada, né? E aí, depois do Palestra Além do Palco, a gente entendeu que tinha muito mais coisa a ser avaliada, entendida na carreira do palestrante como macro, né? E como também, negócio, né? Como negócio. E também em cada uma das palestras específicas do palestrante. Porque no caso do Takei, que a gente estava citando há pouco, o Takei tem 6 palestras. Que a gente faz campanhas para cada uma delas, né? Uhum. Então, não só a carreira como um todo, né? No aspecto mais geral, é preciso entender o posicionamento do palestrante como um todo, mas também cada uma das palestras que ele tem. Isso faz diferença. Total. Então, depois que a gente voltou do Palestra Além do Palco, isso foi o primeiro impacto que teve. A gente mudou o nosso briefing e a gente faz uma sabatina de perguntas com o palestrante para a gente entender exatamente do que se trata a carreira dele, qual é a pegada exata de determinada palestra, enfim, aquilo que a gente falou agora há pouco. Para que serve a palestra, onde que encaixa a palestra, qual o momento da empresa que aquela palestra vai ser boa, são várias coisas, né? Vários fatores. Exatamente, e a gente fez isso inclusive com quem já era bem experiente, né? A gente tem alguns nomes de palestrantes bem experientes do mercado que a gente cuida lá, das campanhas, e quando eu voltei do Palestra Além do Palco, eu refiz o briefing com todos eles e eu falei assim, ó, eu vou apertar vocês aí com perguntas, tudo bem? Tudo bem. E aí, perguntas assim, bem para entender mesmo. E aí eu vejo que esse é um grande diferencial hoje do nosso serviço, né? A gente faz um esforço realmente consciente de entender a fundo a carreira e as palestras do palestrante para depois disso a gente comunicar isso numa landing page e fazer os anúncios de acordo com exatamente o posicionamento do palestrante. Eu já gostei, porque ele trabalhava primeiro para tratar médico, ele virou um cirurgião de palestrante. Eu já estou interessado depois ali nos bastidores, nós vamos conversar, porque é um desafio muito grande para você, porque 6 palestras, né? Eu quero saber se tiver 20 palestras, como é que você faz? Vamos ver. 20 palestras e 20 pessoas diferentes. Aí eu quero entender, eu quero saber as entidades da alegria lá são 20, viu? Mas depois a gente conversa, porque aqui excelente, foco aqui é suma uma. Vamos sumir com uma... Vamos sumir com uma entidade? Uma entidade, vamos sumir. Pode ser supra-sumo também. Supra-sumo? O supra-sumo. Supra-sumo. O supra-sumo do mercado, pode ser. Supra-sumo me lembra era uma pastilha chamava supra-sumo de limão, entendeu? Chupa, neném! Era assim, supra-sumo. É isso aí. Mas é legal a gente ver a percepção do pós, porque normalmente as agências e os gestores de tráfego tratam o produto palestra como uma coisa só. Exato, é verdade. E isso é muito comum. É muito comum. E a gente fala muito isso para os palestrantes, inclusive agora a gente tem... a gente criou-se, né, dentro da Apollo um termo chamado Palestra Kit, que é novo, a gente criou há pouco tempo, a gente está até lapidando para saber como que a gente aplica isso, porque existe um Media Kit. Ótimo, é perfeito, o palestrante precisa, o ator precisa, o profissional precisa de um Media Kit, todo mundo precisa, porque o Media Kit apresenta a pessoa. Como um todo, né? Como um todo, com experiências,
com macros, com todos os temas. Isso não, na hora de vender a palestra, fica um pouco vago para o nosso cliente, porque o cliente está procurando uma coisa específica. E aí a gente criou dentro da Apollo a questão do Palestra Kit. O Palestra Kit é um Media Kit da palestra. Da palestra. E não do palestrante. Então ele não vai colocar os 6 temas do Takei, não vai estar os 6 temas dentro desse Palestra Kit. Esse Palestra Kit é de uma só. Uhum. Perfeito. É de Bruno, um perfeito, tema só. excelente. E aí é aprofundado, onde tem mais conteúdo. E vai falar um pouquinho do Takei também, mas é um pouquinho. Porque o foco ali é a palestra. É. E no fim das contas é o que o contratante traz, porque essa é uma máxima do marketing, né? Não é sobre você, é sobre a dor do cliente. Então ele está preocupado como aquele determinado tema vai resolver uma dor que ele tem em loco ou no evento dele, né? Exatamente. Eu costumo comparar, Bruno, exatamente o que você falou. Eu faço uma analogia com o mercado imobiliário. Você pode anunciar uma imobiliária numa cidade. Por exemplo, imobiliária em São José dos Campos. Mas, em geral, o cliente ou o lead que está mais maduro para uma compra ou para visitar um imóvel de fato, ele não vai pesquisar por imobiliária em São José dos Campos. Não. Ele vai pesquisar por apartamento, 3 dormitórios no centro. Uhum. E aí sim você tem um anúncio específico para aquele produto que está dentro do guarda-chuva da imobiliária. Sim. Então é bem similar com o conceito para o palestrante. Então o palestrante ele tem esses aspectos da carreira dele, a autoridade dele que ele construiu ao longo dos anos, aonde ele já palestrou, enfim, ele tem todos os aspectos? Tem. Sim. Isso é ótimo. Mas no fim das contas, o contratante ele quer saber daquela palestra e como aquela palestra vai trazer benefícios para ele lá na empresa ou no evento. Exatamente. O que o palestrante entrega naquela palestra, né? Uhum. Na hora que a gente está vendendo, a gente sempre cai nesse denominador. O cara tá pedindo um material, porque na Apollo a gente fala, né? A gente não vende palestra, a gente faz curadoria. Então nessa curadoria, quando eu estou fazendo a curadoria, eu vou sempre levar 3 nomes de palestrante diferente para o cliente. Porque os 3 eu sei que eles vão suprir aquela dor do cliente de formas diferentes, porque cada um é único. Então vai ter uma linguagem diferente, vai ter uma pegada diferente, mas os 3 vão fazer o mesmo efeito no final. E aí ele vai escolher. Só que como que ele escolhe? Ele escolhe exatamente nesse ponto. Uhum. Tem material? Tem um vídeo? Tem um Media Kit? A gente manda isso. E isso é decisivo na hora da contratação. A gente trouxe aqui para fazer o podcast com a gente a Adriana, do Sebrae São Paulo, que é a maior contratante hoje do Sebrae. O Sebrae São Paulo é o maior contratante de palestra do Brasil. Uhum. E ela falou, a gente sempre decide conforme os vídeos que vocês mandam pra gente. Os vídeos são os maiores decisores dentro do Sebrae. Porque eles assistem um trechinho da palestra que vai mostrar como que fala, como que o palestrante fala, como ele se porta no palco, qual que é a relação dele com o público. Tudo isso o Sebrae está avaliando, que é um grande cliente. Então é muito importante o material. Você, palestrante, fique atento a isso. Não adianta ter um vídeo, você sentado na frente de uma câmera falando sobre você. Nesse momento, o cliente não quer saber sobre você. Ele quer saber sobre como o seu conteúdo é entregue, como o seu conteúdo vai atingir o público. Então isso é muito importante. Fica ligado, hein? É verdade, porque outra coisa pode dar uma ideia? Pode, Bruno? claro. Outra coisa, assim, tem aquela velha máxima que fala, né, contra fatos não há argumentos. Então, quando a gente faz as pesquisas de fórmula, a gente trabalha diretamente com dados. É. Então, assim, quando a gente tem dados... Então, por exemplo, eu quando olho os palestrantes, eu falo, mas qual é o indicador de produtividade desse palestrante? Né? Que também é uma coisa que o empresário olha muito. Ah, tá, eu fiz o palestra. Porque você vê, às vezes, o público ali sorrindo, interagindo, mas qual é o resultado mesmo que esse palestrante ele leva na cauda longa, como a gente fala para né? Então assim, se eu tenho um palestrante, um comunicador que ele faz uma palestra, mas ele tem cauda longa, ele vai fazendo o efeito de memória, eles chamam de mindshare, né? Mindset, né? Mindset é contra, né? Mindset é 8, né? Se a gente fala. Mas mindset é 8. Então, o indicador também pode ser um dado, né? Para ter falar assim, esse palestrante
pelo próprio número de... O Rafa tá aqui, né, que fez tanta palestra. Por que ele faz tanta palestra? Porque é um indicador de que ele traz resultado pro... Então não adianta só ser bonito como eu, tá? Ou como o Brunos, né? Tem que mostrar o serviço. É uma frase que o Denis gosta muito, que ele fala muito isso dentro da Apollo, uma frase em inglês que é show, don't tell. Mostre, não fale. Mostre. Simples assim. Agora você falou frase, me veio a frase que meu pai falava, que é em inglês também, que quando você é casado. Você é casado, Bruno? Sim. Então, para você que é casado como o Bruno, tem uma frase... Você é casado já? Não. Não, ainda tá fresco. Tem uma frase em inglês que é muito bom para todo mundo aprender, presta atenção. Happy wife, happy life. Exatamente. Não sou casado, mas eu entendo muito você bem. Entende, não? Porque a gente primeiro começa e depois melhora o trend da moda agora, né? Essa é o que aconteceu com o Suma Uma, né? Sim, começou e agora melhorou muito, né? Sim. Eu já vai ser tem cliente bastante dele, tô me entregando. interesse em melhorar, então por isso tem aprendido, estudado, melhorado cada vez mais, e aí a gente vai sempre juntos aí, melhorando cada vez mais. Agora, fala pra gente alguns fatores que influenciam as campanhas de ads para palestrantes. O que você pode falar um pouquinho disso pra gente? Bruno, isso que você estava falando agora há pouco sobre ter vídeos que mostram e não dizem apenas, né? Isso é uma coisa que vai influenciar. Porque embora a gente faça o anúncio ser exibido para a palavra-chave certinha, essa é apenas uma parte do percurso, da né? contratação ali, né? Exato, porque até para aqueles ainda que não sabem exatamente como o Google Ads funciona, embora a gente coloque o anúncio para aparecer para uma determinada busca, né, uma determinada palavra-chave, o anúncio ele vai aparecer na página de resultados do Google, só que quando o usuário clica ali no resultado que é patrocinado, né, ele vai para uma página, que é a landing page. E aí, quando ele vai na landing page, ele encontra um material muito bem feito, muito bem trabalhado, como o Bruno estava explicando há pouco, né? Que mostra, e não diz apenas, né? Que mostra a interação do palestrante com o público, que tem uma premissa, uma tese muito clara, que mostra com clareza qual é o benefício, qual é a dor que aquela palestra resolve, os números de conversão aumentam. E o contrário também é verdade. Quando o material que está lá na página ele não é tão bom assim, carece de um material rico dessa forma, a tendência é que haja menos conversão. Então, esse é um fator que vai ser importante, vai ser relevante na estratégia de Google Ads. Então, é importante ter uma identidade visual bem feita, para que não traga um aspecto de amador, né, de amadorismo. É importante... E aí, entre os aspectos todos que são ditos no Palestra Além do Palco, né? Ter um posicionamento claro, saber exatamente o que aquela palestra X proporciona. Aquela dor específica. Então, essa clareza estratégica do palestrante se reflete na estratégia de ads e aí os resultados são melhores. Quando isso aí não está claro, é vago, quando não há uma clareza de comunicação, a tendência é que também os números acompanhem para baixo. Esse é um fator muito, muito importante e a gente extrai isso no briefing, né? No briefing a gente faz um monte de pergunta para entender exatamente o que vai na landing page. Legal. Isso é bem relevante na estratégia geral, né? Mas também a temática abordada pelo palestrante faz diferença. A gente já notou, por exemplo, que palestra para liderança, ela performa um pouco menos do que uma palestra que tem um impacto direto lá no dia a dia da empresa. Chão de fábrica ou, às vezes, liderança de menor escalão. E a gente já percebeu esses detalhes, então isso aí também influencia. Também, todas as ações de marketing que o palestrante faz, fora Google Ads, influenciam nos resultados. Porque, eu vou dar um exemplo aqui, acho que vai ficar claro. Quando um palestrante ele tem, por exemplo, um bom networking, sim, ou um palestrante que faz palestra gratuita, pro bono, em algum evento, e torna o nome dele conhecido, às vezes acontece de um RH de uma determinada empresa buscar por um palestrante 6 meses depois daquele evento em que ele palestrou, ou que ele fez networking. E aí, quando a pessoa faz a busca no Google
por um palestrante e vê o nome daquele palestrante que ele já teve algum contato no passado, isso influencia os números de conversão também. Legal. Então, isso falando de todas as ações de marketing, né? Se o palestrante tem uma boa presença nas mídias sociais, vai influenciar. Se o palestrante tem outdoor espalhado pela cidade... Quem não é visto não é lembrado. O marketing volta sempre para o mesmo ponto, que é quem não é visto não é lembrado. Exato, o marketing sempre vai voltar para isso. É isso aí. Então, é possível um palestrante que não tem nada, não fez palestra pro bono, não tem mídias sociais, é possível anunciar e dar resultado? Sim. Mas as probabilidades vão ser menores do que aquele palestrante que ele tá aqui no Pode Palco, ou ele tá aparecendo em todos os lugares. Isso aí vai fazer com que uma busca feita no Google depois gere mais resultados. Então a gente percebeu que tem isso. Isso aí impacta nas conversões também. Perfeito. Bruno, ele fez lembrar agora uma coisa que aconteceu há pouco tempo, né, aqui com a nossa querida Fernanda Torres. Sim. Quando a gente vê todo... Porque ela foi parar lá no Oscar, né? Ela falou, né? Porque é um trabalho de campanha. Aparece aqui, convida a ator ali, faz diálogo, faz tal. Quer dizer, então assim, não é só fazer o filme e o pessoal gostou. Teve todo um trabalho de mostrar em outros lugares para as pessoas ficarem antenadas, né? Então é bem isso, é o que você falou. O que não é visto não é lembrado. É isso mesmo. E aí, assim, então eu sou palestrante, eu tenho meu site institucional, que tem todas as informações sobre a minha vida, tem 15 páginas lá dentro, com tudo. Eu tenho foto, eu tenho vídeo, eu tenho palestra, eu tenho curso, eu tenho depoimentos, eu tenho o que minha empresa faz, eu tenho um monte de página de vendas lá dos meus produtos, além das minhas palestras, além de tudo. E eu quero fazer esse site virar para vender palestra e fazer o ads para ele. Funciona? Funciona, Bruno. É possível. Eu posso fazer dessa forma? Pode fazer. Nesse caso, as palavras-chave que eu recomendaria para uma campanha como essa, que vai levar lá para o site institucional e tal, deveriam ser palavras-chave mais amplas, mais genéricas. Coisas do tipo assim, contratar palestrante, coisas que são mais genéricas. Porque aí, para o público que está fazendo uma busca mais genérica, você oferece uma navegação mais genérica no site. Agora, não é o ideal. Funciona, mas não é o ideal. O ideal é que cada palestra tenha o seu cosmos específico, próprio. E agora vai dar trabalho, Bruno. Vai ter que fazer 20 cosmos. Mas vai fazer. Vou ter que fazer 20 páginas, então, porque eu tenho 20 palestras? Não, ou você diminui as palestras, ou você vai ter que fazer 20 Você que é palestrante, abre o escutador agora para esses dois que estão falando. Então, é isso mesmo que você falou. Você tem que ter o seu... Eu vi a pergunta que o Bruno falou, não era a resposta que eu queria do Bruno. Falou assim, se eu tenho todo o site com tudo... Não adianta você estar dentro da sua casa com a porta fechada, porque ninguém vai te ver. Então, além de ter ido, que é importante, é muito importante, porque o Denis também fala, né? É importante você ter tua página, etc. Mas você tem que pôr o carro na janela, senão não acontece nada. Ou seja, facilita a probabilidade que você falou. Exato. Agora, pergunta estratégica para você. Por exemplo, tá bom, tem alguns palestrantes que eu conheço, o Bruno também, que assim, que tem um certo senão de fazer o pro bônus, né? Então, assim, porque tem medo que depois o cliente vai querer fazer também um preço por bônus, entendeu? Uma coisa muito baixa. Como você vê isso? E Bruno, você também, né? Como é que você está dentro da estrutura? Como lidar com essa situação de você colocar o seu valor, não o preço, mas o valor, tanto para você chegar num evento e fazer pro bono, e ao mesmo tempo você negociar com um cliente que vai chegar por um pro bono que ele viu. Ele não sabe, né, que é pro bono no aberto. Exato. Né? Ele não sabe. Mas como você vê isso como estratégia? Eu acho que é uma fundamental estratégia, porque ela cumpre alguns objetivos. Né? O Bruno depois pode até acrescentar. Né? Acho que o primeiro objetivo que ela cumpre, que é bem básico, Valbert, é gerar material. Então, às vezes, o palestrante ele não tem nada, ele não tem vídeo nenhum, ele não tem foto, não tem nada. Muitas vezes a possibilidade em que ele vai gerar esse material todo é fazendo uma palestra pro bono, quem sabe até para amigos e familiares, ou num evento mais simples, né? Mas enfim, é uma possibilidade de gerar material que depois vai ter um resultado numa estratégia mais avançada de ads, por exemplo. Então, eu acho que isso é válido.
Acho que tem muita validade também quando a gente está falando de eventos estratégicos de determinado nicho. Então, por exemplo, a gente sabe Bruno, me corrija aí, porque eu não tenho esses nomes essas siglas tão na mente, mas acho que o CBTD, né? CBTD. É um evento. CBTD, CONAREC, que vai acontecer. Conar. Né? Conar. HJ Conference. O HJ, o RD Summit, Web Summit. O Web Summit é mais difícil. É mais difícil. Mas é muito bom. Mas também tem agora a versão Rio de Janeiro. Então, Mas são eventos estratégicos Sim. em que, embora a palestra seja gratuita ali, mas os desdobramentos dessa palestra ali, elas São quânticos. valem muito a pena. Né? vale, com certeza. É exatamente isso. O que a gente sempre fala para os palestrantes é em qual momento vale a pena fazer uma palestra pro bono. Se fizer sentido dentro do seu planejamento. Uhum, perfeito. Ponto. Qual é o meu planejamento? Eu quero fazer 50 palestras no ano. Tá, então para eu fazer 50 palestras no ano, o que eu vou fazer? Eu preciso de pelo menos 5, 10% ali, 10%, 5 palestras, para conseguir atingir um maior número de públicos. Então eu vou selecionar os 5 eventos melhores dentro da minha área. Se eu falo de tecnologia e inovação, vai para o RD Summit. Faz palestra de graça para eles. Ou vai lá no Gramado Summit, que também é um baita evento de tecnologia, que os caras trazem bastante coisas de inovação. Esteja em eventos assim. Não faz sentido um cara, talvez, de tecnologia ir para um evento do agro. Talvez faça, se ele quiser focar mais em tecnologia para o agronegócio. Sim. Entendeu? Mas é sempre pensar nessa forma. Existem grandes eventos em todas as áreas. Eu não preciso fazer evento de graça para todo mundo. Não preciso. E sempre deixar claro, eu só vou se fizer sentido dentro do meu planejamento. E aí entra na questão do material. Eu vou estar num evento grande desse, eu quero material. Então pede pro dono do evento. Fala, eu vou, mas você faz a gravação para mim? Entrega para mim editadinho, bonitinho. Coloca isso aí pro cliente. Ele já grava aquilo lá mesmo. Todos os eventos são gravados. Então ele já te entrega um material bruto, bonito, bem feito, editado. Você pode ter uma exigência disso. Entendeu? Então é muito importante. E aí um ponto muito importante dentro disso é a única pessoa que sabe que o evento é pro bono é o cliente. Nenhuma outra pessoa que está ali sabe que você está fazendo de graça. E se por acaso eu conheço pessoa que está fazendo de graça, vai lá, mas me falou que você fez de graça. Eu falo assim, eu fiz com graça, não de graça. Não é... É verdade. Quem falou que é pro bono? Isso aqui é meu e do cara. Agora você falou uma Eu coisa... estou trocando com ele alguma coisa. Quer dizer, então, vamos pegar o caso do Rafa Takei. Sim. Ele tem 6 palestras. Ele tem uma essência, que é o Rafa é o Rafa. Uhum. Mas assim, então, por exemplo, se ele tem uma palestra de um determinado segmento, quer dizer que ele pode fazer um pro bono especificamente naquele mercado, daquele segmento. Que não vai ferir em momento algum ele num outro lugar. Mas ele vai ter a chance de pegar aquele nicho, a gente pode trabalhar nicho diferente. Não, isso deu ideia. É perfeito. Ele vai falar com o Caruso. É perfeito que assim, o Takei fez 2 anos, o palestrante mais vendido da Apollo, seguidos, consecutivos, e nesses 2 anos ele estava no CBTD palestrando de graça. Sendo o palestrante mais vendido da Apollo e o palestrante praticamente mais vendido do Brasil nesse ano, ele fez palestra de graça no CBTD. Porque ele queria o quê? Eu quero atingir o público que está lá. Eu estou com uma palestra boa, que eu sei que está num nível muito bom, que se eu fizer vai gerar contratação. Então, se eu estou nesse ponto, eu vou fazer de graça, eu vou fazer palestra pro bono, porque de lá ele vendeu 5. Pronto. Já pagou e sobrou dessa daqui ele fez de graça, que ela fez a pro bono. Então é sempre pensar nessas estratégias, né? E é interessante, eu gostaria até de ressaltar uma coisa aqui, Bruno, que você comentou, né? Que é importante que isso seja fruto de um planejamento. Isso. Planejamento estratégico, né? E isso é uma maneira muito profissional de tratar a própria carreira. Tendo um planejamento bem feito, de posicionamento, enfim. Porque aí sim é um golpe assertivo, né? É isso aí. É exatamente esse ponto, né? Porque a gente trata muito dessa forma, né? Os palestrantes. Tanto no curso a gente fala muito disso, né? Existe o palestrante e o palestrante profissional. A gente sempre trata e aborda isso. Então, se o cara quer ter uma carreira profissional, ele precisa tratar a carreira dele como profissional. Então, ele vai ser um palestrante profissional. Então, ele tem que profissionalizar o material. Volto a dizer sempre isso. Material, a própria palestra, a própria carreira, a forma como ele vende. Então, ele precisa ser mais profissional. Então, se ele quer resultados profissionais, ele precisa tratar a carreira como profissional também. É verdade, exatamente. Agora,
Vamos entrar para um pouco mais de, digamos assim, parte mais específica, vai, para a gente poder tentar clarear um pouquinho para o palestrante que está começando. Como que, além da parte, né, de programar, de fazer toda a parte do Ads, como que vocês analisam esses resultados e vocês usam esses resultados depois como estratégia para criar novas campanhas, né? Como que vocês fazem essas análises? O que é importante analisar? Porque é clique, é visualização, depende. Como que funciona isso? Excelente pergunta, Bruno. A coisa mais importante a ser observada no Google Ads, isso independente do nicho e do mercado que você está trabalhando. A coisa mais importante é saber qual é o tipo de tráfego que está visitando a página. Essa é a coisa mais importante. Porque a grande diferença do Google, dos anúncios no Google para outras plataformas, LinkedIn, Instagram, Facebook, é que no Google a pessoa deixa claro qual é a intenção dela pela busca que ela fez. É ali na pesquisa que ela fez que ela mostra em que grau de maturidade ela está para comprar uma palestra ou um produto, né? Em que etapa da jornada de compra ela está, e você consegue discernir isso. Então eu sei que, por exemplo, uma pessoa que pesquisa no Google palestra de inteligência emocional, a pessoa que pesquisou isso, ela não é igual à pessoa que pesquisou palestrante de inteligência emocional. E como é que a gente consegue perceber essa diferença? Porque a pessoa deixou o rastro no Google pela pesquisa que ela fez. Então a coisa mais importante a se observar no Google Ads é quais são as buscas dos usuários que estão disparando o anúncio e que estão gerando clique. O coração do Google Ads é esse. E é o que a gente faz na nossa gestão praticamente diária das campanhas, né? Então diariamente a gente está olhando ali e vendo que pesquisa disparou o anúncio. Porque uma vez que disparou o anúncio, se o usuário clicar no anúncio, aí o dinheiro é ali que o dinheiro está indo, né? Sim. Ou seja, se o seu anúncio está sendo exibido para pesquisas que não fazem sentido, precisa tomar uma atitude ali, né? exato. Você precisa fazer alguma coisa para que o Google deixe de exibir o anúncio para aquelas pesquisas que não fazem sentido. E aí é uma lapidação constante. Então é isso que a gente faz diariamente, praticamente, com os nossos clientes, né? A gente olha no retrovisor e vê lá, o Google apresentou o anúncio para quem? Uma pessoa que pesquisou por download de curso de palestra. Certamente não é uma pessoa que quer contratar uma palestra. Não. Ele quer o PDF da palestra. Exatamente. Então, o que a gente faz? A gente negativa determinadas palavras para que o Google saiba o seguinte: quando o usuário utilizar esse termo na busca dele, eu não quero que o anúncio seja exibido. E aí o que aconteceu ao longo do tempo, Bruno? E esse é um grande diferencial nosso, né? Atualmente no mercado de palestras. A gente, devido à grande quantidade de palestrantes que a gente anuncia, a gente compôs um banco de dados de palavras-chave negativas que a gente já sabe que vão se aplicar a qualquer palestrante. O dicionário do que não... Exatamente. Né? Do que não escrever no anúncio. Então hoje o palestrante que entra para fazer anúncio com a gente, ele já parte de uma lista de palavras-chave negativas com quase 4.000 palavras-chave negativas. Caramba. Dentre elas... 4.000 possibilidades que estariam roubando o dinheiro do anúncio dela. A gente chega lá Caramba. com um cliente, só que isso demora muito tempo, porque é sempre uma ação de olhar no retrovisor o que aconteceu nos últimos 3 dias. Isso aqui não está de acordo, negativa. Então, a gente chega lá, se a gente estivesse partindo do zero, só que talvez em 2 anos de gestão de campanha. Sim. Como a gente já tem esse banco de dados próprio do mercado de palestras, o palestrante que começa anunciando com a gente, do dia 1, ele já tem quase 4.000 palavras-chave negativas na sua campanha. Ou seja, o tráfego dele já é muito mais purificado, muito mais limpo do que se ele estivesse partindo do zero, né? E aí, só para dar alguns exemplos que são bem óbvios, né? Palavras-chave como gratuito, gratuita, de graça,
gratuitamente. Palestra Itália. Promoção. Palestra Itália. Isso a gente já pegou. Caía muito no nosso lá da Polo. É verdade. Que as pessoas procurando Palestra Itália, querem saber do estádio do Palmeiras, caía no nosso site, a pessoa clicava e entrava. Mesmo sabendo que não tem mundial. E era palestrante, não tinha nada a ver com palestra. E lá foi o dinheiro. Né? Deixa eu fazer uma pergunta, então. Muito inteligente, né? Essa coisa de fazer palavras que não são interessantes. Mas, então, com isso, então não é possível. Além de você fazer o dicionário da palavra negativa, mas você também consegue identificar qual a palavra positiva para aquele. Você consegue identificar que palavras que foram utilizadas para dar o clique. Porque a sua campanha você vai colocar uma chamada para atrair esse pessoal que não usa essa palavra. Exato. Isso não dá um residual para trazer para o palestrante e falar, olha, quando você for falar, fazer um vídeo, for fazer um post no Instagram, você usar determinadas palavras para que isso comece a ficar no seu verbal também? Porque daí junta as duas coisas, entendeu o que eu falei? Excelente, né? Excelente observação. Porque aí você trabalha, você turbina a comunicação do palestrante. Perfeito. Unifica, né? Perfeito. Só que não tem tanta variação, Robert, e eu vou explicar o porquê. Porque esse é o cenário que a gente encontra hoje, e o natural, né? Uhum. O usuário que vai fazer a pesquisa no Google, ele não faz um curso para saber como pesquisar minuciosamente e tal. Seria bom que fosse assim, mas não é. Então a gente não encontra pesquisas do tipo assim, Valbert, vou dar um exemplo. Palestrante de inteligência emocional especializado em resolução de conflitos entre gestores de diversas áreas. Sonho. Seria um sonho. Que isso seria quase que a pergunta que o pessoal começa a ensinar você como usar a inteligência artificial. Isso, na inteligência artificial. É que o Google já está usando, né? Porque aparece, quando você coloca lá, tem IA. E então, assim, a pergunta, isso continua. Não, mas aí seria excelente que todo usuário fosse tão assertivo assim na pesquisa que ele faz. Seria muito legal, porque aí ele ia estar dizendo de A a Z qual é a real intenção dele na pesquisa. Que ele quer. Só que a verdade é que não se pesquisa assim. Então o usuário, embora ele tenha isso talvez na mente, toda essa cauda longa que eu dei o exemplo aqui, mas a pesquisa dele no Google vai ser palestrante de inteligência emocional. E um detalhe, inteligência sem o acento circunflexo. E talvez ele nem coloque o palestrante, ele coloque só inteligência emocional. Talvez sim. Qual seria o valor ideal? Existe um valor ideal para eu colocar de Google Ads, de campanha, por mês, por semana? Como que funciona esse cálculo? E se existe um mínimo que eu preciso colocar? Bruno, se eu fosse elencar aqui... melhor... Eu ia falar agora. É o melhor... Se você não assistiu até os 50 minutos, é agora que a pancada para sair o diamante vai sair. Exato, porque o Bruno agora mandou a melhor pergunta do Podpalco. Não, essa é a pergunta mais feita, a número 1 de todo mundo que se interessa pelo serviço de Google Ads, que é quanto que eu devo inserir de crédito no Google. Sim. Apenas esclarecendo aí para o pessoal, a dinâmica que a gente tem na nossa agência é de cobrar um valor pela nossa gestão, né? Então a gente tem o nosso serviço ali. Sim. E o valor que é inserido de crédito no Google, ele é a parte, o palestrante ele já insere isso diretamente na plataforma, né? Então são duas coisas distintas. O valor que é inserido como crédito, ele é completamente flexível e variável. Se uma pessoa quiser colocar R$100 por mês de crédito, o anúncio roda? Sim. Se ela quiser colocar 10 mil de crédito no mês, também vai rodar, da mesma forma. Só que a grande diferença é o quanto de dado isso vai gerar. Obviamente, quanto menor o orçamento inserido, menos dados isso gera. Então, o aprendizado vai demorar mais tempo. E, principalmente, os resultados vão ser proporcionais ao valor que foi inserido. Sim. Então, a pessoa que coloca R$100, ela vai obter resultados condizentes com os R$100. E quem coloca 5 mil por mês vai ter resultados proporcionais aos 5 mil. Então é um valor completamente variável. A gente recomenda cerca de R$20 por dia de crédito, o que vai dar R$600 no mês por campanha. E aí quando eu digo por campanha, é por palestra. Então quando uma pessoa tem 20 palestras...
Como no tipo caso do assim, Valbert. não, o Caruso que se vire, né? Nós quatro. Ele se vira nos 30, né? E a gente costuma dizer dentro da Apollo e dos nossos cursos, dentro até do Palestra Além do Palco, agora entrou isso aí também, que é a questão do o quanto eu preciso investir dentro da minha carreira. Se você é um palestrante iniciante, você tem que investir 100%. Perfeito. 100%. Se você é um palestrante intermediário, você investe de 40% a 60%. Isso a gente diz em relação a cachê. Quanto é o cachê da minha palestra, referente ao quanto eu preciso de investir. Iniciante, 100%. Precisa 100%. Se você quer aumentar, quer crescer, você precisa investir 100%. Intermediário de 40% a 60%. O palestrante conhecido, já um palestrante bom ali, bem conhecido, de 10% a 20%. E aí você só vai chegar no nível de agenda lotada, e quando você chegar no nível de agenda lotada, você vai investir 10%. Nossa, mas eu já estou com a agenda lotada, eu vou deixar? Não vai deixar. Você vai continuar colocando 10%, porque se você não tiver os 10%, a sua agenda não vai continuar lotada. Por isso que a Coca-Cola, com todo respeito às marcas, investe em propaganda há mais de 60 anos. Exatamente. Mas é exatamente esse ponto. Você precisa sempre estar investindo na propaganda, no anúncio, na sua carreira, no seu marketing. Então, continue. Mesmo se você tiver com a agenda lotada, é pelo menos 10%. Palestrante, você que está ouvindo, então você fica investindo, quando chegar no 100% de agenda lotada, você continua investindo, quando você morrer, o que sobrou usa para o seu funeral, e está tudo certo. E pode fazer um anúncio Pode também. fazer um anúncio também. Faz anúncio para poder Consuma uma, por favor. Exato. Né? Então, o custo por clique, Bruno, voltando só no gancho, né? O custo por clique ele é muito relativo. O que eu recomendo a todo mundo que tem essa ciência, no B2B, no mercado B2B, quando o volume de pesquisas é pequeno, como é o caso do mercado de palestrantes, o custo por clique é caro. Então não se iludam com o custo por clique de 50 centavos. No B2B. O B2C, o custo por clique é mais baixo. Mais baixo. Mas não se iludam com o custo por clique, que é o CPC, é a sigla no Google Ads de CPC médio. Não se iludam indo atrás de custo por clique baixo. Porque para se conseguir um custo por clique baixo, você tem que atrair um monte de clique lixo, que não tem nenhum valor. Então, o que é melhor? Um custo por clique de R$15, mas de cliques extremamente qualificados, ou um custo por clique de R$1, que é um monte de lixo? É evidente que é melhor você ter um custo por clique de R$15. Quase o meu amigo Pareto, é a lei do Pareto, 80-20. Exatamente. 80-20, né? Porque às vezes o pessoal, e principalmente quando se compara com o grupo Meta, né? Instagram e Facebook, porque como o sistema de anúncio é completamente diferente, né? O custo por clique no Instagram ele é muito mais baixo do que no Google. Mas isso é normal, porque o Instagram ele tem muito mais um caráter de panfletagem do que o Google. O Google ele te dá um tráfego extremamente qualificado por aquilo que a gente já falou no podcast. A pessoa na pesquisa está mostrando o que ela quer. Enquanto que no grupo Meta, né, no Instagram, quando você faz um anúncio, você fala assim, exiba meu criativo para homens de 30 a 50 anos, tal. Então você faz uma panfletagem praticamente, né? Então nunca compare o custo por clique do Instagram com o custo por clique do Google. Eles são realmente diferentes, mas o Google te entrega uma qualidade muito maior. E para o palestrante, a recomendação é mesmo que faça o Google Ads. Para a venda da palestra, com certeza. Duas perguntas estratégicas para Bruno. A primeira, você já, dentro desses palestrantes, a gente está falando do Rafa Takei, que ele teve um resultado muito bom, mas vamos imaginar hipoteticamente que você tem um palestrante que ele é tipo Oceano Azul. Ele é super... só tem ele. Muito pouca gente fala do tema que ele fala, tá? Assim, como você veria essa estratégia na parte de custo de clique, né? Quer dizer, quando é uma pessoa que é muito única, como que o Google ele se comporta no clique desse lead, tá? E a outra pergunta é como que as outras redes, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, como que isso ressoa no trabalho do Google Ads? Muito boas perguntas. Valbert, primeira pergunta, né? O Oceano Azul. É difícil conseguir isso pelo seguinte: quando a palavra-chave é muito específica, o Google não roda ela
Em na ads. campanha. Ela roda direto, né? Não, ela não roda mesmo. Não roda. Aparece aparece uma mensagem assim com letras vermelhas, não qualificada, baixo volume de pesquisas. Então o que acontece no mecanismo da plataforma? O mecanismo funciona assim. Quando uma palavra-chave ela não tem um volume mensal mínimo de pesquisas, o Google ele não roda anúncio para aquela palavra-chave. Diz o Google, né, segundo a plataforma lá, é para proteger a privacidade dos usuários. Eles falam que isso aí conflitaria com os interesses da política de privacidade do Google. Então, por exemplo, digamos que a gente tem algo do tipo assim, palestrante, aquele exemplo que eu dei agora há pouco, palestrante de inteligência emocional especialista em conflitos. Seria ótimo anunciar para essa palavra-chave. Mas a verdade é que, pela experiência que a gente tem, essa palavra-chave não vai rodar. Porque a cauda dela é muito longa, ela é muito específica, não vai ter um volume mínimo mensal de pesquisas para que ela rode. Então, no fim das contas, mesmo que esse palestrante ele tenha essa temática, bem específica, ele vai ter que comunicar isso, Valbert, na página. Sim. Só que a palavra-chave que vai disparar o anúncio dele vai ser palestrante de inteligência emocional. Ele vai ter que se misturar no mar para ir pescar e aí na página, no landing page, aí você vai fazer Mas é bom conhecer essas palavras para justamente eu colocar ela dentro do meu site. Exato. Então. A gente já fez o rastreamento de quase todas elas. Então, a gente sabe que, por exemplo, a palavra-chave que tem maior volume de pesquisas, sabem qual é? Para palestrante, né? Falando do mercado de palestrante. Palestrante motivacional. É verdade. Essa é a palavra-chave que tem maior volume de pesquisas quando a gente está falando de palestrante. Sim. Palestrante motivacional tem quase 5.000 buscas por mês. Nossa. E ela é a top. Aí depois vem as outras. Palestrante de liderança tem, se não me engano, são em média 30 buscas por mês. Ou seja, bem pouquinho, né? Nossa, muito pouco. Ainda roda. É possível colocar essa palavra-chave na campanha e o Google vai rodar o anúncio para ela. Mas é um volume muito pequeno. Mas fica claro, então, assim, a estratégia de vocês identificarem quais essas 4.000 palavras que não são boas para você colocar dentro da sua campanha. Isso, exatamente. Né? Então você faz o caminho inverso. Não, mas ouviu, palestrante? Não fica pensando que você é o último bolacha do pacote de traquina, porque não vai rolar. Você tem que se misturar no mar e aí a isca, por isso você precisa de uma. Exato. Mas é legal só que é natural que a pessoa que está pesquisando, o usuário que está pesquisando, muitas vezes ele vai entrar em 2, 3, 4 páginas diferentes. Então é na página que você vai colocar o diferencial de posicionamento, de tese defendida, né? E é ali que ele tem que ver, opa, entendi. Ele é diferente no mercado por causa disso, disso e disso. Perfeito. E aí a segunda pergunta? As outras mídias, Facebook, Instagram, sim. como que isso ressoa no trabalho do Google Ads? O fundamental, falando especificamente do mercado de palestrantes, o fundamental, o X da questão quando a gente trata de mídias sociais tem muito mais a ver com autoridade do que com a entrega de um produto específico para uma busca específica. Então, o que geralmente acontece em termos de jornada do usuário? Ele vai fazer uma pesquisa no Google, o RH da empresa lá vai pesquisar, ele vai ver lá, o resultado é Valbert Einstein. E ele vai ver, olha esse nome. Aí ele vai no Instagram ver o que tem lá nessa plataforma. Talvez ele vá no LinkedIn e vai ver, deixa eu ver o que ele tem no LinkedIn. Então acaba que essas mídias sociais elas têm uma importância muito mais de confirmar a autoridade, complementar. E dar segurança pro lead para que ele entre em contato. Perfeito. Esse é o alvo maior. Então é das bom, mídias sociais. palestrante, você não estar só num lugar. Sim. E você ter uma comunicação dentro do perfil da ferramenta, mas que de alguma forma tem uma essência da tua essência mesmo, né? Nas nossas consultorias que a gente dá para os palestrantes, quando eles estão entrando na Polo, a gente sempre faz uma reunião meio que de consultoria para falar para o palestrante o que o mercado precisa enxergar, o que ele precisa trabalhar para poder conseguir vender palestra. A gente sempre aborda dessa forma, falando disso. Mas eu preciso ter todas as redes sociais? Sim, precisa, por vários motivos. Cada um tem uma função. O Instagram, ele tem uma função. O YouTube tem outra, o LinkedIn tem outra. O Instagram, ele vai te dar autoridade.
O LinkedIn ele vai trazer sua experiência. A sua landing page vai trazer o seu conteúdo. Então eu preciso ter todas. O YouTube também vai trazer meu conteúdo, vai mostrar como que eu falo, o que eu falo, as coisas que eu abordo. Então eu preciso ter todas bem trabalhadas com todos ali, porque cada uma tem uma função. E outra, a gente não sabe aonde o cliente vai buscar. O cliente, quando a gente indica o palestrante, ele faz uma busca no Google, pelo nome do palestrante. Então a gente vai colocar Valbert Weinstein. Ele vai colocar lá no Google, Valbert Weinstein, e vai ver o que acha. Vai achar o Instagram? Vai achar o YouTube dele? Vai achar o LinkedIn dele? Vai achar uma landing page dele? O cliente vai fazer essa busca. E se não achar, ele não vai contratar. Porque ele vai falar, eu não conheço esse cara, eu procurei sobre ele, eu não descobri nada sobre ele, então eu não sei se é uma pessoa boa. Até porque quem está contratando é a RH. E se der um problema no evento dele, no palestrante, não for bom, quem que está na reta? É o RH que contratou. Então ele está muito preocupado. Então ele precisa validar aquilo tudo antes de fazer a contratação. Então por isso que o anúncio é muito importante, mas o anúncio precisa ser complementado com todas as outras redes para poder mostrar, olha, o anúncio está aqui, eu cheguei até você, mas, poxa, o cara realmente é bom. Olha o Instagram dele, ele fala bem, ele tem isso aqui, ele estava em tal palco. Olha o LinkedIn, ele já trabalhou com essa empresa. Olha isso e tal. Olha o conteúdo no YouTube. Então, tudo isso precisa estar muito bem amarrado para a gente conseguir fazer o Ads dar o resultado certo também. Exatamente. E como a segurança é importante na hora da contratação, né? Então, quanto mais seguro o lead tiver, maior a probabilidade de ele... A taxa de conversão é muito maior. Exato. Exatamente isso. Massa demais. E mesmo assim, às vezes o cliente, quando fala com você, sabe o que ele fala? Você pode me passar o telefone de algum cliente que já te contratou? Só para poder tirar a dúvida. Só para garantir, né? Muito bom, Bruno. A gente tem muito ainda para falar, eu tenho bastante pergunta aqui, mas a gente chega ao final do nosso podcast. A gente já deixa aqui aberto para a gente poder abrir um próximo, para a gente continuar esse papo, porque realmente muito tem legal. Bastante coisa para a gente falar. A gente pode começar a entrar em vários assuntos interessantes, então vamos deixar para a próxima. Mas antes da gente terminar, fala para a gente como que o pessoal pode encontrar vocês, tá mais por dentro daí de todos os conteúdos e tudo que vocês fazem. Legal, viu, Bruno? Tem o nosso Instagram, então, para ver nossa autoridade lá, Valbert, tem o nosso Instagram, @agência Suma Uma, SUMAUMA, Agência Suma Uma. E o nosso site, a gente tem uma página todinha dedicada a palestrantes lá no nosso site, né? Legal. Em que a gente explica como a gente trabalha, passo a passo e tal, para que tenha uma clareza de entrega da nossa parte, né? Então, o endereço do nosso site é agenciasumauma.com, apenas.com/palestrantes. Legal. agenciasumauma.com/palestrantes. E lá tem toda a descrição de como a gente trabalha e quais são as estratégias que a gente usa. Muito do que a gente conversou aqui no nosso bate-papo, né? Se eu precisar criar uma landing page, eu posso lá entrar em Sem contato dúvida. com vocês, que vocês fazem a landing inteira com arte e tudo. Sim. A gente depende muito dos materiais, dos insumos que o cliente nos passa, né? Então, fotos, vídeos, tudo que tiver disponível. Mas sim, a gente trabalha copy e a copy ela nasce do briefing. Para quem não sabe, né, a copy a gente está falando do texto, né? Uhum. A parte textual nasce do briefing profundo que a gente faz. Então, sim, a resposta é sim, a gente faz. Perfeito. Valbert Weinstein, como que as pessoas podem fazer uma aula com você? Uma aula comigo? Te encontrar? Eu faço parte agora do grupo do Humorizar, humorizar.com.br. Você vai entrar lá e vai pôr no time de palestrantes, porque o pessoal do Humorizar é concorrente do Polo Palestrante. Então, você vai encontrar 20 entidades da alegria, que eu espero que em breve, vou falar com o Caruso, né, para em breve falar com o Bruno da Suma Uma, para a gente ver como é que vai ser essa estratégia toda, né, do Google Ads, que com certeza vai dar um salto de produtividade quântico, né? Com certeza. Então, lá no humorizar.com.br você encontra o Valbert e mais outras 19 entidades, mas se você quer também conhecer e saber onde buscar, é só falar com o Polo Palestrante, que eles têm. Procure o Polo Palestrante, que você vai achar, com certeza, o pessoal já conhece bem o trabalho. Caruso, Valbert Weinstein, obrigado. Bruno, muito obrigado pela oportunidade, foi ótimo a gente trocar essa ideia. E por favor, aqueles palestrantes que estão assistindo, né, nos procurem, converse conosco, a gente tem o maior prazer em fornecer informações, trocar ideias, mesmo sem nenhum vínculo comercial, a gente conversa, tira dúvidas, troca ideias sobre anúncios e sobre estratégia de marketing, a gente está disponível, por favor, contem com a gente. Muito bom.
E você que ficou com a gente até aqui, o final desse podcast, não esquece, curte aqui, compartilha esse vídeo com aquele amigo seu que está penando ali com os ads no Google, pagando caro para poder entregar o anúncio dele. Ele deve estar precisando de uma ajuda da Suma Uma, então manda esse vídeo para ele. Não se esquece, também deixa o seu like, seu comentário e se inscreve no nosso canal. Até a próxima. Valeu, galera!